Fala aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez para passar para vocês a técnica básica de giz pastel seco, beleza? Então, eu estou fazendo aí o círculo básico, né? Porque a gente sempre trabalha, eu pelo menos sempre trabalho técnica em cima de círculos ou bolas, né? Um círculo seria, né, uma forma teoricamente 2D e uma bola seria uma forma tridimensional, ou sei lá. Então, basicamente o objetivo é você passar o efeito tridimensional com o material que você tem, independente do qual seja o material. No caso, nós vamos usar aqui o giz pastel seco, mas qualquer material novo que você for pegar, você pode usar essa técnica aí para pintando uma bola, para você ver se você está conseguindo utilizar bem o material. É só para você aperfeiçoar o uso do material, beleza? Como vocês podem ver pela sombra ali, suspense, né? Eu estou colocando uma luva, beleza? Você vê que a luva tá suja ali, mas não é de sangue. Não assassinei ninguém por enquanto. Então, eu estou usando uma luva por causa que o material, por ser um pó fino, existe a probabilidade, né, dele penetrar na pele. Então, para evitar algum tipo de problema, né, descontaminação e tal, é recomendado você usar uma luva, certo? Na mão que você vai usar para borrar, a mão que mais vai ter contato, pelo menos ali com o giz, que é a mão direita, né? Se você quiser usar nas duas mãos, você usa. Se você não quiser usar, também não use. Isso aí é uma questão tua. Eu só estou comentando, né, para você, se você quiser pesquisar melhor sobre o assunto. Alguns tipos de material de pintura, né, exigem um cuidado um pouco maior, né? Por exemplo, tinta óleo, você vai mexer com solvente, então você não vai poder lidar com ela em locais fechados, né? Porque senão você vai ficar chapado, porque o solvente da tinta óleo, na maioria das vezes, tem um cheiro bem forte, né? Secante de cobalto, que muita gente usa e tal, e, né, água rasa para lavar os pincéis. Então você vai usar materiais assim que tem um cheiro forte. No caso do giz pastel, o cuidado básico é esse aí, né? Eu passo aspirador de pó depois, tal, para tentar minimizar a fixação do pó no ambiente. Mas isso aí, sei lá, cuidados, né, fica a seu critério. Nessa parte eu estou simplesmente aplicando o material. Vocês podem ver que ele fica feio pra caramba, ele fica uma porcaria, né? Tipo quando você passa ele no papel. Isso é normal. Não tem como fazer muita passagem de cor, muito efeito com o giz bruto direto no papel, a menos que o efeito que você precise seja uma textura como essa. Aí, né, isso vai depender da tua necessidade. Você pode fazer a passagem de cor tanto com um tom, somente um tom, tipo só do vermelho ali para o branco do papel, por exemplo, que é o que eu vou usar para fazer a parte do reflexo, que eu já deixei a bolinha ali para fazer isso. Ou você pode fazer a passagem de duas cores, como no caso do vermelho por preto, certo? Que é o que eu vou fazer borrando ali. Então, estando limpa a luva, você começa a borrar, certo? Você trabalha agora somente com o material que você já aplicou na superfície. Você esquece a aplicação de mais material e vai trabalhando somente o material que já foi aplicado. Quando for necessário, você limpa o dedo num pano, que eu vou fazer isso mais para frente ali, para você trabalhar com, porque o teu dedo ali, o que você está usando para borrar, seja o esfuminho, ele vai ficar contaminado, vai ficar sujo também, né, com um pigmento contaminado. Nossa, termo científico quase. Científico para quem é, né? Então, chega. Então você vai ter que estar limpando ele para você não sujar áreas que não precisam daquele pigmento. Então procure trabalhar pigmento por pigmento. Se você precisa trabalhar entre o vermelho e o preto, trabalha somente entre o vermelho e o preto. Se você tem uma cor azul, verde, amarelo, roxo para borrar, se você está trabalhando no vermelho e você for trabalhar em cima do amarelo, obviamente teu dedo vai estar sujo de pigmento e vai
né, sujar uma área com a cor que não era para ser. Então, já que eu estou trabalhando entre o preto e o vermelho aí, eu não vou fazer a área de reflexo agora, porque se eu for botar o dedão lá, ele vai ficar sujo de preto, tipo um tom de marrom. Então aí, ó, eu vou limpar, tirar o excesso agora no pano. Aí, para mim conferir, eu posso ter uma folha. Como eu não vou usar esse desenho aí para nada, eu estou conferindo ali mesmo na folha do lado. Você pode ver que meu dedo ainda estava meio sujo, ó. Então eu passo mais no pano. Ó, agora ele não está borrando quase nada. Então só dá mais uma conferidinha ali e tá beleza. Depois que o teu dedo está limpo, você volta trabalhando pigmentação que está ali na superfície do papel. Beleza? Entrando aí nessa área de reflexo, você vai estar sempre limpando o dedo e puxando aos poucos o pigmento que já está em volta, para você conseguir fazer a passagem de cor que você precisa. Lembrando que você não tem segredo, você tem que praticar também, né? Não adianta ficar só observando, assistindo o vídeo, porque a partir do momento que você entendeu como é que você tem que fazer, você tem que praticar para conseguir colocar aquela teoria que você tem na prática. O material é muito bacana de trabalhar, eu gostei pra caramba. Não é à toa que é um dos materiais aí mais tradicionais que se tem em termos de pintura tradicional, né? Arte tradicional, no caso. É um material que já foi muito utilizado e não é à toa, você usando o material você percebe que é um material muito bom de trabalhar. Eu fiz o estudo de iluminação de uma mulher que já está no canal e eu pintei ele com giz pastel. Assista o vídeo para você ver. É só um estudo de iluminação utilizando giz pastel, mas já dá para ter uma ideia dos efeitos que a gente faz com ele, certo? Então dê uma conferidinha lá para você ver. O vídeo já deve estar no canal, se não tiver, em breve está no canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para você não perder essas atualizações aí. Agora eu estou passando aí mais giz vermelho, que é o meu tom do objeto, para eu poder trabalhar mais, porque ele ficou muito fraco, né? Eu preciso aplicar mais pigmento aí, porque conforme eu vou passando, esfumaçando com o dedo ou com esfuminha, eu vou retirando o material do papel. Então eu tenho que trabalhar entre os dois extremos, né? Se eu ver a necessidade de colocar mais pigmento, eu pego o giz e adiciono mais pigmento aonde eu preciso ali. Beleza? Lembrando sempre que quando você está pintando, você usa 3 elementos básicos para dar um efeito de 3D, de realismo, de seja lá o que for. A pintura sempre vai ser composta por esses 3 elementos básicos, que é luz e sombra. Você vai ter que sempre ter um ponto de luz para iluminar. 1, 2, 3, né? Uma iluminação, seja composta de quantos pontos de luz for, que tipo de luz for, não interessa. Luz e sombra, você vai sempre ter esses 2 elementos aí, né? Que a sombra sempre vai ser um tom de luz mais fraco, mas é chamado de sombra. Então a gente vai usar esse termo sombra. No caso ali, a sombra seria a parte preta. Aí nesse exemplo tem só um ponto de luz, né? Não tem mais nenhuma luz ambiente nem nada, é uma luz bem de laboratório mesmo assim, não tem nada mais que esteja iluminando essa bola. Então por isso eu usei o preto. Para quem está estudando o material é bom, porque o preto e o vermelho são uma cor que são bem diferentes, né? O preto é bem mais forte. Então a passagem de cor que você tem que fazer tem que ser mais delicada, digamos assim. Então para você conseguir fazer isso, você vai precisar trabalhar bem entre o vermelho e o preto. Você vai precisar trabalhar bem essa passagem de cor para você conseguir um resultado bacana. Para quem está estudando o material, está estudando a técnica do material, é bom, é um desafio ali que vai te treinar para isso, beleza? Então estudar com a bolinha sempre é bom para quem está estudando o material. Depois que você pegou a manha do material, aí você pode passar para formas mais complexas aí. Então, bom, basicamente é isso. Voltando aos 3 elementos básicos. Tendo uma iluminação, você vai ter o tom do objeto, que é o vermelho, a cor do objeto que você está pintando. Esse tom do objeto vai ser afetado pela sombra, pela luz, né, e pelo reflexo. Então,
Dependendo do material que você tem, você vai ter que usar o branco do papel. Dependendo do material, você vai usar o branco do material. Tinta, né? Ou o próprio giz pastel, você tem o branco. Se você for pintar com ele em papel preto, que muita gente faz isso, pinta com giz pastel seco em papel preto, você vai ter que utilizar, obviamente, o branco do giz. Então, você tem que adaptar a tua técnica. Se você pretende pintar em papel preto, adapte a tua técnica do giz, né, esse modo de aplicar o material e esfumaçar, para o papel preto, né? Eu não sei ainda se eu vou fazer porque eu não tenho papel preto. Se eu conseguir alguma coisa aqui, eu faço um vídeo, né, mostrando como seria a técnica do giz sobre o papel preto. Mas por enquanto o papel branco aí já dá para vocês brincar e fazer muita coisa. Tem que ter paciência, obviamente, né? Vocês podem ver que eu já estou conversando com vocês há um tempinho, explicando sobre a técnica. E tô ali lidando, folenqueando aquela bola ali, porque o resultado final é bem bacana, porém você tem que ter uma boa dedicação aí de tempo para poder fazer essa passagem de cor entre os elementos ali, ficar bacana, ficar, né, uma passagem de cor legal e dar um efeito final bonito. Eu não sei se ele vai ficar, eu acredito que o meu computador deu umas travadinhas, eu tô percebendo agora, mas nada que vai afetar muito o resultado final. Eu vou tentar resolver esse problema aí, mas acredito que infelizmente esse vídeo vai ficar com algumas travadinhas em alguns pontos. Não ligue, é normal, né? Nesse ponto aí eu tô usando o esfuminho para fazer as laterais, porque o dedo é muito gordo para fazer isso, certo? Então por que em alguns lugares você usa o dedo, em outros você usa o esfuminho? Simplesmente por causa do tamanho da superfície. Se você tem uma superfície grande, você não vai ficar usando o esfuminho, sendo que fazer com o dedo é muito mais prático. E o formato do dedo é bem arredondado e a textura do dedo é macia. Então ela facilita você espalhar o material pelo papel sem retirar o material do papel. Já o esfuminho, ele é uma ferramenta específica para borrar, mas ele é um pouco mais duro, então às vezes ele acaba retirando muito material e ele vai ficar todo manchado. Agora vocês estão vendo aí do lado um exercício para você treinar a passagem de cor. Então faça isso aí também, se você está aprendendo a usar giz pastel, faça uma linha. Se você quiser desenhar uma caixinha, você pode desenhar, mas não é necessário. E começa do vermelho até o branco do papel, ou do amarelo, qualquer tom. Eu uso o vermelho porque ele é um tom bem vivo, né? O azul, das cores primárias, o azul já é mais escuro e o amarelo é muito claro. Então o vermelho é um tom bem neutro, assim, um tom bem meio tom, assim, digamos, em termos de intensidade. Então dá para você treinar bem com vermelho, tanto indo do vermelho para o branco como do vermelho para o preto. Ele fica bem intermediário. O azul já ficaria muito escuro e o preto, o amarelo ficaria muito claro. Agora eu vou aplicar o preto aí, ó, para fazer uma passagem em cima daquilo ali, do branco do papel, passando pelo vermelho como sendo meio tom ali, o tom do objeto, e indo para o preto, que é o tom da sombra. Se você tiver dificuldade em fazer passagem de cor, fique treinando, né, encha folhas e folhas com esse exercício para você dominar a passagem de cor. Antes de você ter um domínio do material, não vale a pena você pegar um desenho complexo para fazer. Beleza? Por quê? Porque você vai ficar se batendo não com o desenho, você vai ficar sofrendo com a técnica do material. Então separe as coisas, entenda como utilizar bem o material, independente do teu conhecimento de luz e sombra, anatomia humana, etc. Não misture as coisas, porque muitas vezes você pode conseguir um bom resultado com o material e quando você pega um outro tipo de material você não consegue atingir nem 50% por falta de habilidade com o material. Então saiba diferenciar quais são as tuas necessidades naquele momento. Não está ficando legal aqui por quê? Porque eu não estou conseguindo fazer bem a anatomia, por exemplo, né?
ou não está ficando legal porque eu não estou conseguindo utilizar bem o material. Se você não estiver conseguindo usar bem o material, faça esses exercícios aí. Com certeza você vai dominar melhor e vai ter condições aí de fazer o desenho que você quiser depois. Depois de você terminar o desenho, sempre você vai passar um fixador. Esse é um detalhe importante também, porque o giz pastel seco, ele vai saindo do papel com o tempo. Aí eu estou usando o fixador da Kohinoor. Então você agita ali e espirra sobre o desenho. Se você, aí fica a teu critério. O fixador que você vai usar, o giz pastel que você vai usar e etc e tal. Eu tive a oportunidade de usar o giz pastel da Kohinoor. Não tenho reclamação nenhuma com relação ao material, achei muito bom. A pigmentação dele é bem viva, como vocês podem ver aí na tela mesmo. Eu fiz só o exercício ali, só joguei o pigmento e não caprichei tanto assim. Mesmo assim o pigmento já fica vivo. A qualidade em termos de pigmentação é muito boa. Textura do material também é bem bacana. Eu estou usando esse da Toys on Door, a linha Toys on Door, da Kohinoor. E eu experimentei ali o de 48 cores. Eles vêm aí numa almofadinha, os giz todos guardadinhos aí, bonitinhos e, tudo arrumadinho, bonitinho. E o giz é isso aí, Ele é um bastão de pó comprimido, quebra muito fácil. Se você bater, derrubar, ele vai quebrar, vai esfarelar. Então tenha muito cuidado no manuseio do material. Beleza? Basicamente, as recomendações sobre o giz pastel básicas são essas. É óbvio que se você for se especializar no assunto, você vai poder aprender muito mais a respeito. Beleza? Esse aí é um outro estudo que eu tinha feito. No caso aí já está seco, Eu só passei ali para mostrar para vocês que depois que você passa o fixador, você pode passar o dedo em cima, que ele não sai, Se você quiser voltar ali para ver essa parte, fique à vontade. Depois que o fixador seca, que ali nesse que eu passei agora, ele não estava seco ainda, você pode guardar numa pasta, você pode passar o dedo em cima que ele não vai sair, não precisa se preocupar. Mas se você não passar o fixador e ao for mostrar o desenho para alguém, a pessoa encostar o dedo ali vai borrar de verdade. Então tome esses cuidados aí. Mas se tiver a oportunidade de experimentar o material, experimente, porque vale muito a pena, é muito bacana. É um material muito gostoso de trabalhar. Não deixe de se inscrever no canal também, se possível, para você não perder as atualizações. Eu vou fazer Speed Points agora usando essa técnica. Então agora vocês já sabem a técnica. Vocês só vão ver a aplicação dela em várias situações através dos Speed Points. Se inscreva no grupo do Facebook para você não perder aí, para você poder postar os seus desenhos, e também por lá eu posto os vídeos, Você vai poder estar ligado aí com o canal. E muito obrigado pela atenção, pela paciência, Espero que você consiga atingir seus objetivos desenhalísticos com a ajuda dos vídeos aí. Eu posso fazer parte aí desse processo de aprendizado de vocês. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Um abraço, bons estudos e fui!